uma semana. E com este fundo musical a gente inicia o culto aqui. Venham cultuar a Deus conosco. Se você está aí passeando pelo Facebook, né, você está recebendo uma mensagem aí que nós estamos aqui ao vivo, falando do Evangelho puro, santo, cristalino e verdadeiro, falando do nosso Senhor, espalhando a Bíblia Sagrada. Então, vem com a gente, vem adorar a Deus, porque Deus é o único que merece a nossa adoração, nossa honra, nosso louvor, nossa gratidão. Todo-Poderoso, maravilhoso Deus, eterno Senhor, aquele que cuidou de nós ontem, está cuidando de cada um de nós agora e estará conosco, cuidando para sempre de nós. Este Deus bom, santo, misericordioso, esse Deus perdoador. Não fora o perdão do Senhor, nenhum ser estaria vivo sobre a face da terra. Nenhum ser humano. Porque nós erramos tanto. E vamos lá e pedimos perdão, e nos arrependemos, e não queremos errar. O Senhor nos perdoa, e daqui a pouco estamos nós, pecando novamente. Oh, Senhor, tem compaixão de nós. Quantos pecados são provocados a cada instante? Tem compaixão de nós, Senhor. Perdoa-nos. Ajuda-nos a estarmos dignos de, nesta manhã, iniciando mais uma semana, de estarmos na Sua presença como adoradores do Senhor. Permite isso, ó Deus, ó Pai, ó glorioso e poderoso Senhor da glória. Permite que nos apresentemos ao Senhor nesta manhã como servos adoradores. Limpa-nos, lava nossa alma, nosso espírito, de tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão contigo. Recebe-nos nesta manhã como adoradores do Senhor. Fala conosco. Muitos e muitos e muitos de nós estão precisando ouvir a Tua palavra. Uma palavra de refrigério, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Livra-nos, Senhor, da mentira. Livra-nos, Senhor, dos mentirosos. Esta é a oração que eu deposito aos Teus pés e o faço no nome do Cristo Jesus. Amém. Eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Espera um segundinho, você abrir a sua Bíblia. Romanos é Novo Testamento, é logo ali, termina os Evangelhos, né? E já vem Atos, e logo em seguida Atos é Romanos. Capítulo 12, versículo 1. Bom dia a vocês todos que estão chegando conosco agora.
que Deus sobeje na vida de vocês. Olha que maravilha. Vamos ler Romanos 12, 1? Vamos ler, mas vamos ler, meu convite, como se você nunca tivesse lido. Eu sei que a maioria já conhece, mas vamos fazer de conta que a gente não conhece e vamos ler pela primeira vez esta passagem. Porque hoje vai ficar claríssimo para você. Eu sempre falo para você que a Bíblia se autorresponde, né? Ela se explica. E ela se explica aqui também. Olha só. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Bom, primeiro, vamos esclarecer algumas coisas, né? Se você já ouviu o contrário, peça para quem falou te explicar, que eu vou falar o que a Bíblia fala do assunto. Sem misticismo, sem invencionice, sem essas bobagens, né? Porque o cristianismo não deveria ser, mas é. Já não pode negar isso também. Simplesmente não existe. Claro que existe. É cheio de superstições, né? E quando eu era jovenzinho, criança ainda, eu sempre ouvia minha mãe falar que o pão não podia ficar de cabeça para baixo. Ah, o pão é sagrado, não pode ficar. Mas por que ele não pode? O pão não é sagrado. Sagrado é tudo. Sagrado é aquilo que é consagrado. Isso é sagrado. Agora, se o pão está de cabeça para baixo ou está ali em pé, tanto faz. Mas eu creio que vocês que têm a minha idade já ouviram isso também. E às vezes a gente continua fazendo, né? Ah, o pão está virado, vou desvirar o pão. Eu recebi um certificado aqui e eu estava mostrando ontem para minha neta e depois eu fui colocar ele ali, eu coloquei ao contrário, assim, de cabeça para baixo. E eu fui olhar e falei, está de cabeça para baixo, sabe? O que daí que está de cabeça para baixo? As pessoas não vão conseguir ler, só isso. A gente é carregado de superstições. Levantar com o pé direito, né? Essas coisas bobas, essas coisas, desculpe, imbecis. Isso é coisa, né? A gente encontra na Bíblia uma porção de superstições, principalmente no Velho Testamento. Porque as pessoas, e a Bíblia não esconde que as pessoas faziam isso. O bonito é isso, você não está dizendo para você fazer,
nem que aquilo é certo, nem que aquilo é daquele jeito, mas a Bíblia mostra para você que as pessoas faziam. Né? Usar uma determinada planta para a mulher engravidar. A Bíblia traz isso. Superstição. Então a gente precisa ler a Bíblia. Ah, mas está na Bíblia, claro. A Bíblia tem guerra, a Bíblia tem pessoas cortando a cabeça do outro, serrando a pessoa ao meio. Mas está dizendo para você fazer? Não, está narrando as coisas, está contando o que acontecia para você saber, para você entender. O problema é quando as pessoas leem e acham que é para fazer aquilo. Não, tá aqui dizendo que faziam, sim. Faziam, porque a Bíblia é verdadeira. Desvirar, boa Marília, desvirar o chinelo, né? Essas coisas assim, colocar o sapato um do lado do outro, não pode pôr com o pé trocado. Olha, tem isso mesmo, e a gente acaba fazendo isso até o resto da vida. Eu, às vezes, me pego e falo, opa, estou fazendo coisa idiota, coisa boba. Por quê? Porque a gente foi ensinado assim. A gente aprendeu lá quando criança. Né? Enfim, são coisas que a gente precisa prestar atenção e não fazer. Porque às vezes a gente já faz mecanicamente. Nem pensa no que está fazendo. Vai lá e faz. Negócio do pão, por exemplo, né? Eu lembro que minha mãe via o pãozinho, né? No começo era aquelas bengalinhas assim, né? Virava, às vezes virava, colocava. E ela ficava brava, que não podia, não sei o quê. E a gente tem que ir tirando isso da gente. Então, a Bíblia tem superstição? Tem. Narrativa. Não é para ninguém fazer, não é dizendo que aquilo dá certo. Não, está narrando. Como se eu fosse escrever um livro sobre o assunto, eu iria falar que minha mãe me fazia virar o pão, colocar o pão certo lá. Entendeu? É assim, e a Bíblia é verdadeira. Uma das provas que a Bíblia é verdadeira é que ela não esconde nada. Não esconde. Podia esconder, não falar nada, ninguém ia ficar sabendo, só o povo daquela época. Mas não. Ela fala, né? A Bíblia fala de estupro. Fala de tudo. Então, estar na Bíblia, porque a Bíblia é uma coleção de livros verdadeiros. E a cada dia, né, eu acompanho muito a arqueologia bíblica. Porque existe a arqueologia histórica, né? A Bíblia também é histórica, mas a arqueologia bíblica todo dia vai provando as coisas que a Bíblia escreve lá. Dia dele, agora acho que foi semana passada, ou na retrasada, né, acharam um recibo, né, da época de Davi, um recibo escrito numa pedra. Entendeu? E vai por aí afora. Então a gente precisa, por causa disso que Deus pede para nós, aqui em Romanos, você vê que a carta é aos Romanos. Presta atenção nessas coisas. Quando o Mário vem aqui e fala que a Igreja Católica Apostólica Romana não é a igreja fundada por... Eles dizem que é. Mas não é a igreja fundada por Cristo, porque a Igreja Católica Apostólica Romana
é idólatra. E uma das coisas que Deus abomina é a idolatria. E os romanos, nesta época aqui de Jesus, por exemplo, anterior a isso e posterior também, adoravam de tudo também. Por causa disso que a carta é aos Romanos, né? Para ver se quebrava isso. Mas aí teve a influência política de Constantino, a mãe dele e tal. Isso é bom, isso é história, né? Que a gente não vai entrar aqui agora. Mas a idolatria vem de lá, vem do povo romano mesmo. Né? Agora estão, não sei se beatificando um outro santo aí, um rapaz. Acredite, a pessoa quer acreditar? Acredite. O que a gente vai fazer? A gente tem que tentar mostrar as coisas. E a Bíblia, a gente acabou de ler aqui, fala do culto racional. Um culto racional, primeira coisa que ele não pode ser idólatra. Porque deixou de ser racional. Por quê? Porque a Bíblia condena a idolatria. Né? E aí eu acho interessante quando eu falo isso, às vezes tem pessoas que a gente vê que lê a Bíblia, porque fazem perguntas pertinentes, né? Diz que não pode, não sei o quê, mas Deus não mandou fazer lá os querubins na arca? Sim, mandou. Mas ele mandou alguém adorar o querubim da arca? Ele mandou alguém se ajoelhar para os querubins da arca? Ele sugeriu sequer que alguém pedisse alguma coisa para os querubins que estavam entalhados lá na arca da aliança? Não. A resposta para tudo e outras perguntas é não. É não. Por que as pessoas oram para anjo, pedem para anjo? Por quê? Entende? O culto que a gente realiza tem que ser racional. O culto tem que ser do jeito que está escrito aqui, ó. Por causa disso que eu pedi para você ler, como se você nunca tivesse lido. Talvez você vá... Mas está escrito aqui, já está explicando o que é um culto racional. Olha só. Olha, o finalzinho do versículo 1 de Romanos 12. Você quer ver onde que está escrito? Está aqui na Bíblia. O que está escrito? É o vosso culto racional. Pergunta para a frase que está aí. O que é o vosso culto racional? Pergunta aí. Perguntou? Agora volta e acha a resposta. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. O nosso corpo, a nossa presença no culto, torna o culto racional. Tá aqui a resposta. Você tem que perguntar para a Bíblia que ela responde. O que é o vosso culto racional? É o nosso corpo, ó. Nós estamos aqui, ó. Racional, de racionalidade, de pensamento, de distinguir as coisas. Isso quer dizer a nossa expressão. O culto não pode ser um sujeito falando e o resto falando amém, glória a Deus, amém. Não é isso o culto. O culto é a gente ouvir o que a pessoa fala e racionalizar, quer dizer, pensar. É isso mesmo que ele está falando? Peraí. Ou esse sujeito está falando? Porque se a gente fizer isso,
80% das igrejas fecham, das denominações, né? Se você prestar atenção e racionalizar o que eles falam, 80% fecha, porque ninguém mais vai voltar lá. Isso, eu não gosto de falar esse tipo de coisa. Isso não me agrada, sinceramente, mas tem que falar, ué. Isso aqui foi escrito, não foi escrito no latim isso. Mas não era para os romanos? Era, mas foi escrito no grego, que era a língua da época. Lá no grego, né, não escreveram culto, porque não existe esse termo no grego, não existia. Hoje eu não sei se existe ou não. O que escreveram lá foi latreia. É a palavra grega para culto. E esse nome, esse termo grego, ele aparece 5 vezes no Novo Testamento. O que quer dizer latreia? Ele aparece aqui, aparece em João, né? O que quer dizer latreia? Latreia quer dizer um serviço sagrado. É um culto. No português, um culto. Um serviço de obediência a Deus. Porque não adianta só dizer que é sagrado. Para ser sagrado tem que ser de obediência a Deus. Então, esta palavra, quando traduziu para o português, né, virou culto. Tá certo, tá correto. Descreve o serviço. O serviço é porque é aquilo que é feito, que é realizado, né? E esse serviço não é para o homem. Esse serviço é para Deus. Então, quando a gente participa de um culto, o culto não é para a gente. Nós estamos fazendo o culto, participando desse serviço para Deus. Por causa disso que eu sempre digo, o culto foi uma bênção. Não fala bobagem, por favor. Porque a pessoa que diz que o culto foi uma bênção, ela já não sabe o que é culto. Como é que eu vou ter certeza que ela sabe o que é uma bênção? Porque o culto é para Deus, quem tem que gostar do culto é Deus, não sou eu. Eu tenho que fazer um culto, uma latreia, de modo a agradar a Deus. E este termo no grego, ele quer dizer o quê? Também, né? Além de um serviço sagrado, ele quer dizer um ato de obediência. É um ato que honra o nome de Deus. Como é que a gente realiza culto se nem sabia o que era um culto? Por causa disso que Romanos 12:1 já abre dizendo, olha, um culto racional. Você tem que estar sabendo exatamente o que você está fazendo. Ninguém fica tomado pelo Espírito Santo e roda e gira e grita e pula. Não. Isso pode ser qualquer outra coisa. O que você quiser. Mas culto racional não. Porque racional vem de uma outra palavra grega que a gente fala todo dia e não sabe. Né? Um termo lógico. Isso é lógico. Lógico? Isso é grego. O que quer dizer lógico? Racional, que você pensa, porque isso que você fala é lógico. Porque
que você pensou, você viu, só pode ser isso. Este termo lógico é grego, é lógicos no grego. Eu não gosto de ficar falando isso, mas só para você entender. Então o nosso culto tem que ser um negócio que eu estou sabendo que eu estou fazendo, eu estou adorando a Deus, não é só por obediência, mas eu sei o que eu estou fazendo. Se você abrir aí a sua Bíblia, em 1 Pedro, para frente agora, lá no final da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, você vai achar um pouco disso também, né? Fala do leite espiritual. Quando a gente se converte, quando a gente é salvo, a gente vai aprendendo as coisas, né? Depois chega uma época da vida da gente que a gente já quer mais coisas, né? Quer saber mais, cada vez mais e mais. Mas no começo, Pedro diz, ó, o leite espiritual é uma forma substantiva, eita meu Deus, de logos, que aparece mais de 300 vezes no Novo Testamento. Logos é traduzido, assim, normalmente como palavra, né? Logos, palavra. Testemunho, verbo, e vai por aí afora. Então, culto racional. A gente já entende por que Deus exige um culto racional. Porque só presta a Deus um culto racional aqueles que têm consciência plena de tudo que Deus fez e fará por nós. Isso é um culto racional. Eu estou aqui para adorar a Deus de maneira racional. Eu sei tudo que Deus já fez por mim. Eu sei tudo que Deus está fazendo por mim. E eu tenho a esperança que, como Ele faz, Ele continuará fazendo. Esse é o culto racional. Por causa disso que ninguém vai no culto para pedir coisa. Está vendo quando eu digo culto do empresário? Bobagem, mentira, coisa de gente 13, pinel. Não existe isso. O culto é para Deus. Culto de louvor não existe. Culto de oração não existe. Biblicamente não existe. Inventam essas coisas para atrair gente. Mas no culto, você está lá, por que você vai no culto? Eu vou no culto, vou participar lá do culto do Mário lá, porque faz tempo que eu não participo. Então continua não participando. Porque para você participar, porque faz tempo que você não participa, seu culto não vai ser racional. O culto é porque, olha, Deus fez tanta coisa, eu comecei a lembrar de coisas que Deus já fez por mim, de coisas erradas que eu fiz e Deus me perdoou. Olha, Deus é tão bom na minha vida, aí eu quero ir lá, porque eu tenho racionalidade sobre isso, eu sei, eu penso, eu raciocino, e eu vou lá com o meu corpo para adorar a Deus. Dizer, Senhor, eu estou aqui em obediência ao Senhor. Mário, mas eu não concordei muito com você, não. A hora que você leu aí, você falou, que você perguntou para a passagem. Mas por que você não concordou? Pois o termo, né? Vamos voltar lá, porque eu sei que tem gente que não concorda. Você acha que eu não sei? Mas as pessoas não perguntam. Então eu tenho que pensar no que você vai pensar para esclarecer você mesmo. Se você prestar atenção, olha,
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Primeiro, ele não está rogando por nada dele, ele está rogando pela bondade de Deus, pela graça de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se você pergunta para a frase, ela responde. Algumas vezes não responde no mesmo versículo, como é o caso aqui que está respondendo. Às vezes ela responde aqui atrás, ó, Romanos 5, 4, Romanos 12, eu não sei, Romanos 13, 14. Aqui está respondendo logo aqui. O que é um culto racional? É o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nelson, porque como é que a gente, o culto, um culto verdadeiro, ele é sempre alimento, porque ele sempre traz coisas de Deus para a gente. E o que é o alimento espiritual? É exatamente isso. O esclarecimento das coisas divinas para com cada um de nós. Nenhuma outra resposta que eu der sobre o que é um culto racional vai fazer sentido. Você pode responder o que você quiser, a não ser a resposta que está na própria Bíblia. Entendeu? O culto racional é amar aqueles que nos amam. Não tem sentido. Porque amar o próximo não é culto, é ordem de Jesus. Só tem sentido eu apresentar o meu corpo, quer dizer, quando diz o meu corpo, né? Vamos entender isso também, porque o meu corpo quer dizer você se apresentar. Ninguém vai poder cultuar a Deus no seu lugar. É você que tem que prestar o culto. Hoje eu não vou mandar o meu filho ir lá no meu lugar. Não tem jeito. Não tem como fazer uma procuração. Entendeu? Quando diz aqui, apresentai o vosso, por sacrifício vivo, o vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é um culto. Aqui nós temos um culto todos os dias, que todos os dias a gente se coloca na presença de Deus, agradecendo a Deus e se alimentando espiritualmente. Isso é um alimento espiritual, isso daqui. A gente entender as coisas que estão na Bíblia, isso é alimento espiritual. Agora, não adianta ler e não praticar. Só ler e entender é bom, claro que é bom, mas tem que praticar. Qual é a prática? É o culto. É onde eu vou lá e digo, Senhor, eu entendi umas coisas aqui, eu sei que é pela sua graça que eu entendi. E eu quero adorar o Senhor por isso. Isso é culto. Então não confundam o vosso corpo como fazer coisa. Não, o vosso corpo é estar lá. Você não está aí, ó. Eu estou aqui. Eu podia estar sem imagem, se eu tivesse só no rádio, como fiquei muito tempo, né? Mas eu estava nesta ação de pregar a palavra de Deus. O meu corpo, como é que eu vou falar sem usar o meu corpo? As cordas vocais, laringe, faringe, boca, língua, dente, tudo
isso funciona na hora de falar. Entendeu? Entendeu bem o que é? Ficou alguma dúvida na sua cabeça? Se ficou, né? E você faz parte do grupo, coloca lá no grupo, não entendi, me explica isso, eu vou explicar para você. Se você não quer fazer parte do grupo, pergunta no particular, lá no meu zap, olha, eu não entendi, me explica isso daqui. O culto é exatamente isso que está aqui também, em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago 1, 22. Olha só. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Quando eu pratico a palavra, ponho em prática, pego a palavra de Deus que eu aprendi e ponho ação nesta palavra, eu estou realizando um culto racional. E é isso que Deus quer. Deus não quer essas bobagens aí, não, gente. Eu tenho mais uma convicção quando eu falo isso para vocês, mas uma certeza. Você não precisa ter a certeza, pode deixar que eu tenho a certeza por você. Isso é culto racional, é isso aqui, ó. Isso aqui. É isso aqui. Se você pensar a hora que eu estou falando, peraí, hoje esse cara vai falar, mas eu vou pensar letra por letra, respiração por respiração que ele der. Aí você vai ver. Por causa disso que eu falo, abre a Bíblia, leia ali, leia lá. Você vai crescendo na graça, no conhecimento do Senhor. Você vai se alimentando, como disse o Nelson aqui, espiritualmente. Você vai tendo discernimento. Determinadas coisas você já não vai querer mais aceitar mais. Não, isso eu não quero. Que é isso? Não é? Quem come comida boa, quando pega aquele marmitex que vem só sem sal, uma comida que você come e parece estar comendo plástico, você fala, não quero. Por quê? Você conhece o que é bom. A Bíblia é, guardando as devidas proporções, exatamente isso. Deus querido, Pai amado, eu quero glorificar o Senhor, bendizer o Senhor. Graças, Senhor, por tudo que o Senhor nos ensinou hoje aqui. Ajuda-nos, Senhor, a sermos praticantes da sua palavra, não só conhecedores, não só ouvintes, não só leitores. Eu leio a Bíblia porque é tão bonito. Não. A gente lê para aprender e praticar. Ajuda-nos, ó Deus. Grato por esta semana que está se iniciando, derrama sobre nós a sua graça. Faz abundar na nossa vida a sua santa graça. Eu te louvo, te glorifico e te agradeço, no santo nome do Cristo Jesus. Amém.